E aí, vamos falar de previdência privada? Para muita gente, esse nome soa como a solução mágica para a aposentadoria. Para outros, parece mais uma armadilha financeira cheia de letrinhas miúdas. Mas afinal, qual a real? É uma solução ou é uma armadilha? É isso que a gente vai descobrir agora, analisando os fatos. Sabe aquela preocupação que todo mundo tem? Primeiro, como é que a gente vai viver bem na aposentadoria sem depender só do governo? E segundo, como garantir que o patrimônio que a gente rala tanto para construir chegue para nossa família sem virar uma dor de cabeça gigante? Pois é, a previdência privada promete resolver exatamente esses dois problemas. Então, para a gente entender essa história direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o dilema que faz todo mundo correr atrás disso. Depois, as vantagens, que são realmente poderosas. Aí vem o alerta, os pontos negativos que ninguém te conta. Na sequência, a escolha crucial entre PGBL e VGBL. E por fim, o veredito. Para quem isso realmente vale a pena? Ok, vamos começar pelo começo. Para entender por que a previdência privada é tão popular, a gente precisa olhar para os dois grandes fantasmas que assombram o futuro financeiro de muita gente. Olha só esse número. Em 2024, esse era o valor máximo que alguém podia receber de aposentadoria pelo INSS. Agora, sejamos sinceros, para muita gente, esse valor não é nem de perto o suficiente para manter o padrão de vida. E aí, claro, bate o desespero de ter que arrumar uma renda extra no futuro. E o segundo fantasma? Esse é o famoso inventário. Quem já passou ou conhece alguém que passou por um processo de herança no Brasil sabe o drama que é. É um processo que se arrasta por anos, é caríssimo, com custos de advogado, cartório, impostos, e no fim, uma bela fatia do patrimônio fica pelo caminho. E é exatamente para combater esses dois medos que a previdência privada surge quase como uma heroína com o que a gente poderia chamar de suas superpotências. E aqui está a primeira e talvez a maior delas, zero. É isso mesmo, 0% de imposto de herança, o tal do ITCMD. Uma decisão histórica do STF, o Supremo, bateu o martelo. O dinheiro em planos PGBL e VGBL não é considerado herança, e sim um tipo de seguro. E o que isso significa na prática? Que o dinheiro vai direto para os beneficiários sem passar pelo inventário. Uma vantagem gigantesca. Agora, a segunda superpotência, o benefício fiscal do PGBL. Quem investe nesse tipo de plano pode abater até 12% de toda a sua renda bruta na declaração do imposto de renda. Traduzindo, é um jeito de pagar menos imposto hoje e usar este dinheiro que iria para o governo para turbinar o seu próprio investimento para o futuro. Então, resumindo a ópera, os grandes atrativos são esses. Um jeito muito mais rápido, simples e barato de passar o patrimônio adiante e uma ferramenta poderosa para otimizar o imposto de renda. E tem mais um detalhe importante. Ao contrário de muitos fundos, a Previdência não tem o tal do come-cotas, aquela mordida semestral do imposto que atrapalha o crescimento do dinheiro no longo prazo. Pois é, parece bom demais para ser verdade, não é? E sempre que a gente ouve isso, acende aquela luzinha de alerta. E com razão. Se as vantagens são tão claras, onde é que mora o perigo? Bom, a resposta quase sempre está escondida nos detalhes, especialmente nos custos e na rentabilidade final. Dá uma olhada nessa tabela, que veio de um estudo acadêmico. Ela simula um investimento de R$100 mil por um ano. E o resultado é surpreendente. Tanto o VGBL quanto o PGBL, nesse cenário, renderam menos que um CDB, menos que um fundo DI e, pasmem, menos até que a poupança. E por que isso acontece? Geralmente, a culpa é de alguns vilões. As taxas. Taxa de administração, muitas vezes bem salgada. Taxa de carregamento, que é uma taxa que alguns planos cobram sobre cada depósito que você faz. Imaginem isso. É como tentar encher um balde que já vem com o furo. Ao longo de 20, 30 anos, uma taxa de 2% ao ano, em vez de 1%, pode significar uma fortuna a menos no seu bolso. Sem falar na liquidez, que costuma ser baixa, e na forma como o imposto é cobrado lá no final. Ok, então mesmo com esses pontos de atenção, pode ser que a Previdência seja, sim, a melhor opção em alguns casos específicos. E se for, a gente chega na decisão mais importante de todas, PGBL ou VGBL. Aqui a regra é bem clara e não tem muito espaço para dúvida. Quem manda na escolha é o jeito que se declara o imposto de renda. Se a declaração é a completa para aproveitar aquele benefício fiscal dos 12%, o caminho é o PGBL. Se a declaração é a simplificada ou se a pessoa é isenta, aí o plano certo é o VGBL. E a diferença crucial está no resgate. No PGBL, o imposto come uma fatia do valor total, o que foi depositado mais o que rendeu. Já no VGBL, o imposto é só em cima do lucro. Errar nessa escolha pode custar muito, mas muito caro lá na frente. Com tudo isso na mesa, a gente chega na hora do veredito.
E a verdade é que a previdência privada não é boa nem ruim por natureza. Ela é uma ferramenta. Pensa numa caixa de ferramentas. Ela é como uma chave de boca super específica. Para um parafuso, ela é perfeita. Para outro, é inútil ou pode até estragar. Então, antes de sequer pensar em assinar um contrato, é fundamental fazer uma lição de casa. Um checklist de 4 passos. Primeiro, qual o modelo da declaração de IR? Isso já define se é PGBL ou VGBL. Segundo, qual o objetivo principal? É para a aposentadoria ou é mais para o planejamento sucessório? Se for o segundo, as vantagens são enormes. Terceiro, e importantíssimo, já foram comparadas todas as taxas? E quarto, existe a chance de precisar desse dinheiro logo? Porque previdência é um jogo de longo prazo. No fim das contas, a gente vê que não existe uma resposta única de sim ou não. A previdência privada pode ser de fato uma solução brilhante ou uma baita armadilha. Tudo depende dos seus objetivos, do seu perfil e, claro, das condições do plano que está na mesa. A pergunta certa a se fazer não é se o produto é bom, mas sim se ele é a ferramenta certa para construir o futuro que se deseja.